Bom dia, companheiros internautas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o princípio de funcionamento dos motores a combustão, tá? Eu falei no último vídeo sobre o motor a pistão, motor convencional. Eu disse para vocês que o que ele é? Ele é uma máquina térmica, certo? Ou seja, ele vai transformar, ele vai processar uma energia química que vai estar contida em algum material, vai transformar essa energia química em energia térmica. Essa energia térmica será transformada em movimento. Então aqui eu vou até dividir aqui em dois, porque eu vou falar para vocês de dois princípios básicos do funcionamento, tá? Bom, primeiramente, o principal ponto da história, que é transformar a energia térmica em movimento, tá? Bom, lá no ensino fundamental, a professora de vocês deve ter falado para vocês os três estados físicos da matéria, certo? Que a gente tem aqui o sólido, o líquido, certo? E o gasoso. Bom, eu não sei se vocês se lembram como é que está a memória de vocês aí, mas o estado sólido, vou fazer um quadradinho aqui. Esses três estados, para falar a verdade, eles vão variar conforme a temperatura e pressão do ambiente, tá? Não necessariamente os dois, apenas um dos dois pode interferir nisso daqui. Por exemplo, a água, a temperatura e pressão ambiente, ela é líquida, certo? E qual que é a principal diferença desses três estados? Fugiu o termo agora. Caramba. Vamos dizer a densidade, digamos assim, do material. Aqui as moléculas, elas vão estar no sólido, elas vão estar bem agrupadas, tá certo? No líquido, já nem tanto, certo? Mais ou menos assim. E no gasoso, muito pouco, tá certo? Isso daqui é uma coisa básica, tá certo? E o porquê que acontece isso daqui? É a agitação das moléculas, certo? Ou seja, você adiciona calor num objeto sólido, vai aumentar a temperatura dele, certo? E aí as moléculas vão começar a se agitar, vão começar a pular para um lado para o outro, certo? E aí elas vão aumentando o espaçamento entre elas, e assim vai ter uma hora que vai ter a mudança de fase, ela vai passar para líquido. Cada material tem uma temperatura de mudança e existem algumas condições para que isso aconteça, não é uma coisa 100% instantânea. E aí vamos supor, ela passou para líquido, se você for aumentando, continuar adicionando calor, vai ter uma hora que a mudança vai ocorrer mais uma vez e vai passar para gasoso. O que eu quero tirar daqui para vocês que tem a ver com o motor? É que quanto mais temperatura você coloca, você está aumentando o volume, certo? Porque você pensa que, vamos supor que aqui a gente tivesse 100, vamos supor, 100 moléculas aqui dentro desse quadrado, e a gente começou a adicionar a temperatura, ela virou líquida. Então essas 100 moléculas ainda vão estar aqui, só que elas vão estar numa área maior, certo? E se for no gasoso, maior ainda. Eu não me lembro exatamente o número, tá? Posso estar falando besteira, mas quem tiver interesse procura na internet depois, provavelmente deve achar. A água, se não me engano, a diferença de volume entre o estado líquido e o estado gasoso, acho que é quase 1000 vezes mais, um negócio assim. Eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas eu me lembro que é um número bem espantoso, é um número grande, tá certo? E esse aqui é o ponto que é o que a gente vai usar, que é o como o motor transforma a energia térmica em movimento. Porque, pensem comigo, se você tiver um recipiente fechado e começar a adicionar temperatura, e você não conseguir variar esse volume, obviamente o líquido que estiver lá dentro, o que estiver lá dentro que está querendo expandir, não vai conseguir expandir. Então você começa a aumentar a pressão, tá certo? Se ele conseguir expandir, então a pressão se mantém e a temperatura, o volume aumenta. Ou seja, se você tiver pressão constante, o volume vai ter que aumentar conforme você aumenta a temperatura. Se você tiver
volume constante, conforme você aumenta a temperatura, quem vai aumentar é a pressão, tá? Esses aqui são princípios, vamos colocar aqui, volume constante, e você estiver adicionando calor, então a pressão aumenta, tá certo? Agora, se você tiver pressão constante, quem vai aumentar vai ser o volume, tá? O motor agora talvez não pareça fazer muito sentido, mas mais para frente, quando for falar em ciclo de Otto, isso daqui vai fazer muita diferença. Inclusive, essa é a principal diferença entre motor diesel e motor a gasolina. Nem é o combustível em si. O pessoal pensa, é só combustível, mas se você jogar um diesel no carro a gasolina não vai funcionar, se você jogar gasolina no diesel também não vai funcionar, porque o princípio de funcionamento deles são diferentes, tá certo? E essa é a variação entre eles, mas mais pra frente a gente fala disso. Tá, então agora como é que vai funcionar o motor propriamente dito, certo? Vamos imaginar aqui o nosso cilindrinho, tá certo? Deixa eu desenhar de outra cor aqui o nosso êmbolo, tá certo? Que beleza. Ficou feio pra caramba, mas tudo bem, tá valendo. E vamos supor, pessoal, que esse êmbolo aqui consiga se deslocar para cima e para baixo, caso necessário, tá? E aqui tá cheio de, vamos pensar, certo? O ar já está em estado gasoso, certo? Mas conforme aumenta a temperatura, a regra é a mesma, vai aumentando a temperatura, ele vai querer se expandir. Se isso aqui for fixo, a pressão vai aumentar, tá certo? Agora, se isso aqui for variável, que é, por exemplo, no caso que a gente está imaginando, como um pistão de um carro, conforme a temperatura aqui aumenta, esse êmbolo vem descendo, certo? E assim vai. Eu acho que aqui já deu para todo mundo perceber como energia térmica, calor, temperatura pode ser transformada em movimento, certo? A gente coloca aqui um recipiente com ar dentro e começa a aquecer, vai aquecendo, vai aquecendo. Esse volume que aumenta vai fazer com que esse êmbolo desça, certo? Se a gente colocar aqui nele, olha só que beleza, uma bielinha aqui embaixo e prender isso aqui num virabrequim, que mais pra frente eu falo, mas imagino que todo mundo já saiba o que é virabrequim, é um eixo capaz de transformar movimento horizontal em rotativo, ou seja, é aquilo que o motor faz. A biela fica balançando, a biela desce, ela faz isso, e sobe, e fica fazendo isso, certo? Ou seja, a gente tem aqui um fluido que vai trabalhar, certo? Ele trabalhou, ele aumentou a temperatura e empurrou o êmbolo para baixo, certo? Tá, beleza, já trabalhou. A gente tira ele fora, coloca outro, o êmbolo sobe lá, volta para aquela posição inicial, adicionou temperatura, desceu de novo. Tirou ele fora, vai, subiu, adicionou temperatura, desceu de novo. Tá certo? O princípio é esse. Tá. Mas agora eu falei para vocês que a gente ia falar de dois princípios aqui. Esse é o primeiro,